Shalom, Adonai, graça e paz aos meus irmãos, em nome de Jesus Cristo, sejam muito bem-vindos para a honra e glória do nome do Senhor. A você, meu irmão, que nos acompanha através da live, eu quero desejar a você uma noite abençoada e profetizar sobre a tua vida que a palavra que você vai ouvir hoje, certamente vai impactar você. A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra. A palavra, ela tem o poder de criar uma realidade na sua vida, destravar a tua fé, trazer entendimento e revelação. Portanto, é de vital importância que você esteja atento à palavra. Queridos irmãos, eu quero compartilhar sobre esse tema, o que fazer no dia mau. Geralmente, esse é o dia que ninguém gosta de viver, ninguém gosta de passar, mas isto é uma realidade. Que realidade? O dia mau. O dia mau acontece com todas as pessoas. Como nós devemos lidar com o dia mau? O que fazer? Tem gente que diante do dia mau cola as placas, entra em desespero e, por entrar em desespero, acaba cometendo loucuras, tomando atitudes sem pensar, precipitadas, e o preço a se pagar é altíssimo e muitas das vezes irreversível. Por quê? Porque ele não soube lidar com o dia mau. Ele não soube tomar a atitude correta diante do dia mau. Fato é que o dia mau vem sobre todas as pessoas. O problema maior é quando o dia mau vem sobre a vida daquela pessoa que até então é super protegida. Aos super protegidos pelos pais, diante do dia mau, eles não sabem ou não saberão o que fazer. Porque a maturidade, ela vai ensinar você a lidar com as circunstâncias da vida, a lidar com o dia a dia, as dificuldades, os problemas. Em todo segmento nós iremos nos deparar com problemas. A questão é, como você lida com o problema? Diante dos problemas, sempre você vai ter duas opções. Qual opção? A opção mais fácil e a opção bíblica. Então, a opção bíblica, geralmente ela é desafiadora. Eu quero pedir a você que preste atenção na leitura do texto que nós vamos fazer, que é o texto onde estaremos fundamentando toda a administração para saber de Deus como proceder diante do dia mau, ok? Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 10. Efésios 6, versículo 10. Diz assim a palavra de Deus: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne ou sangue, e sim contra o quê? Principados, potestades, dominadores, potestades contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões aonde? Celestes, ou seja, nos ares. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer
inabalável. Ok? Depois de ter vencido tudo, permanecer o quê? Inabalável. E isto me chamou a atenção, queridos irmãos, porque é muito comum nós ouvirmos a seguinte expressão: a nossa luta não é contra carne ou sangue, as nossas armas não são carnais, mas sim espirituais, ok? Mas ele diz também que a nossa luta é contra principados, potestades, dominadores e forças que operam nas regiões celestiais. Então é de cima para baixo, ok? Tudo o que acontece aqui embaixo sofre uma influência muito grande lá de cima, ok? Então lá em cima nos influencia aqui. Haja vista que Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas sim contra o quê? Principados, ok? Potestades, dominadores e o que, James? Forças. Mas a pergunta é: você sabe o que é um principado? Você sabe o que é uma potestade? Você sabe o que são dominadores? O que são forças? Ah, pastor, eu não sei. Então você desconhece o teu adversário. Você desconhece as áreas em que o teu adversário atua. Se eu não conheço o meu adversário, eu não sei o que ele faz. Deu para compreender? Logo, eu vou estar lutando uma guerra que eu desconheço o meu inimigo, que eu desconheço a atuação dele, correto? E ao mesmo tempo, a orientação do apóstolo Paulo é para que sejamos revestidos. Revestivos, pois, essa palavra revestir-se de toda a armadura de Deus, isto me traz um entendimento, porque às vezes passa despercebido. Então o que é revestir, revestivos? Essa palavra revestir, que é uma flexão verbal, revestir, ela é acrescida de um pronome oblíquo chamado vos. Significa o quê? Vista-se novamente. Então ele está dizendo: vista-se novamente de toda a armadura de Deus. É uma orientação a você, minha irmã Tainara, que tem que tomar uma atitude. Você compreende? A armadura está ali. Então ele está dizendo: Tainara, a armadura está ali. Quem é que tem que vestir? É ela. Você compreende? E isso me chamou a atenção, porque muitas das vezes nós vamos ouvir textos em próprio livro de Efésios, que ele diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Ele está dizendo, você precisa se vestir. E ali me chamou a atenção, e eu comecei a pesquisar. Colossenses, ele traz para nós um seguinte entendimento sobre ser revestido. Diz lá, Colossenses capítulo 3, versículo 9 ao 14, diz assim: não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos. Então ele está dizendo, todos os feitos do velho homem já foram despidos de você. O que é despir-se? É tirar a roupa, ok? Então ele está dizendo que o velho homem já foi removido. Então mentir não faz parte mais da tua realidade, porque essa roupagem que levava você a mentir foi tirada. Está lá, ó, não mintais uns aos outros, pois que já vos, pronome oblíquo novamente, vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo,
que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Ele diz que agora você foi vestido. Para eu ser vestido do novo homem, eu tenho que ser o quê? Despido do velho, ok? E no momento que eu aceitei a Cristo, este velho homem foi despido. E essa decisão me despiu, ok? Tirou toda a roupagem. E o que aconteceu comigo, Sandra? Eu fui agora vestido de um novo homem. É mais ou menos assim, Guilherme, por favor, pega essa capa branca para mim. Ou melhor, meu irmão Hugo. Em Cristo, você... É isso aqui, vem cá, meu irmão. Vem cá, por gentileza. Você, crente. Cabe em você? Cabe, né? Coloca aí não, é um manto. Coloca aí um manto aí, em você. É isso aqui que aconteceu. Aí, vem para cá, por favor. Vira a capa. Isso. Então ele está dizendo que em Cristo, você recebeu essa capa aqui. Você foi vestido do novo homem. Porque o velho homem já foi despido, ok? O velho homem já foi despido e agora você foi vestido. Mas ele diz o quê? Revestivos. Diz lá no versículo 11. Onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Agora ele diz, versículo 12: revesti-vos, pois, como eleito de Deus. Fui despido do velho homem, vestido do novo. E o que quer dizer revestido? Revestido, pega esse manto vermelho, por favor, meu irmão Hugo. Olha o que quer dizer, obrigado, revestido. Essa aqui é melhor, né, meu irmão? Coloca aí. É assim? É assim. Isso quer dizer, está lá, revesti-vos, pois, como eleito de Deus. Você compreende? É assim que o diabo te vê. Só que você não consegue se ver assim. Sabe como nós nos vemos? A capa do velho homem. Mas essa capa já saiu. Você compreende? Você tem uma capa que te vestiu do novo homem. E tem essa capa que revestiu você como eleito de Deus. E olha o que ele diz: revesti-vos, pois, como eleito de Deus, santo, amado, de entranhas misericórdias, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outros, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor. Ainda tem uma outra capa. São 3 capas. Revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. E aí, em Efésios capítulo 4, ele dá continuidade. Só que perceba que esta capa, a terceira capa, aonde ele diz para você se revestir, James, se chama o quê? Amor. Ok? Que ele diz que é o vínculo da perfeição. Nessa capa aqui, como eleito de Deus, santo, amado, de entranhas misericórdias, de bondade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Então essa capa de eleito de Deus, você concorda comigo que é uma capa de postura? Você concorda comigo? Você entende? Mansidão, longanimidade, benignidade, são posturas. Você compreende?
Então, todas as vezes que eu exercito a mansidão, é a influência desse revestimento. Você compreende? Por isso que, obrigado, guarda lá para mim, por favor. Por isso que, quando nós entendemos isto, fica fácil a caminhada. Você compreende? É como eu costumo dizer: se você não sabe quem você é, você não sabe o que você pode. Se você não sabe quem você é, você não sabe o que você tem. Então, o desconhecimento de quem eu sou limita as minhas conquistas, o meu acesso. Porque talvez você não saiba, mas existe uma sala VIP só para você. Mas como você não sabe quem você é, você não tem acesso. Mas a sala é para você. Você compreende? A sala é para você. Quando você vai viajar, existe uma sala chamada sala VIP. A sala VIP é para pessoas importantes, não é isso? E essa pessoa importante é você. Mas se você não toma esse conhecimento, você vai ficar lá fora. Mas não era para você ficar lá fora. Então a palavra ela nos diz como eu devo me portar diante do dia mau, me revestir. Eu que tenho que tomar essa atitude. Mas a pergunta consiste em entendermos o porquê que a Bíblia diz que precisamos ficar firmes no dia mau, porque o texto, volta só o anterior, o texto diz lá que eu tenho que resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. Mas vem a pergunta: por que eu tenho que resistir no dia mau? Como que eu lido no dia mau? Porque é público e notório que nós não gostamos de enfrentar dificuldades, nós não gostamos de ser pegos de surpresa, com notícias que até então não esperávamos, aquele dia em que parece que o mundo desabou sobre você. A questão é por que isso acontece, ou em outras palavras, como, Alex, eu tenho que lidar com essa situação para poder vencer, porque ele diz, depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. Sabe por quê? A Bíblia diz que precisamos ficar firmes no dia mau, porque, de maneira geral, todos nós estamos preparados somente para o dia bom. O dia bom, nós sabemos como lidar, mas o dia mau, muitas das vezes nos pega de surpresa. Por isso que a Bíblia diz que devemos nos preparar para o dia mau. Você projeta, você planeja, você organiza tudinho, e dentro da sua cabeça vai dar tudo certo, Wellington. E aí, o carro quebra, Wellington. E agora? O que fazer? Porque você trabalha com o carro. A tua ferramenta de trabalho quebrou, você não esperava. E daqui a 5 dias, a fatura do cartão vai vencer. E agora? Vou levar no mecânico. Mas torcendo James para receber uma boa notícia do mecânico. Porque eu não quero pensar na possibilidade do mecânico dizer, tem que fazer o motor. Porque quando pensa em fazer motor, Carlinhos, pensa em quanto? 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, é de 5 para cima, dependendo do carro. E eu não estava contando, meu irmão Wellington, em gastar 8.000. Mas eu tenho que resolver, e agora? O que fazer? Porque alguma coisa tem que se fazer. Eu tenho que tomar uma atitude. Você compreende? Mas eu não esperava que isto acontecesse.
Eu não contava com esta possibilidade, porque não estávamos esperando uma má notícia. Não cogitávamos com a possibilidade de estar enfrentando uma dificuldade, não cogitava com a possibilidade do vento mudar assim de repente. A você que de repente cresceu soltando pipa, você sabia perfeitamente quando o vento ia mudar. E aí via um monte de criança tentando colocar a pipa no alto, se desgastando, às vezes ficava indignado porque a pipa não subia, mas você que era mais experiente sabia, vou esperar o vento mudar. É inútil tentar colocar a pipa no alto quando o vento vai mudar. E quando o vento muda na nossa vida e pega a gente de surpresa, quando a pressão aumenta e que você não esperava com que ela aumentasse, quando a chapa esquenta, quando você começa a receber farpas, torpedos, dardos inflamados, quando você recebe uma notícia que não esperava, nesse dia, nós precisamos estar prontos para saber como lidar com isso, porque diante da dificuldade, diante da notícia ruim, geralmente, nós fugimos da nossa responsabilidade de enfrentar, geralmente, não queremos enfrentar, ou não queremos pensar, ou quando não, buscamos um caminho mais fácil, você compreende? Uma solução mais fácil, para resolver o quê? Para resolver o problema, mas a resolução desse problema, na busca de uma solução, um caminho mais fácil, é para não custar muito de mim, não haver muito desgaste, não haver dano. Então a atitude que eu vou tomar é uma atitude que não haja dano na minha vida, que não me tire da zona de conforto, você compreende? Mas a questão é, o que fazer? Pois o dia mau pode vir através de uma decepção. O dia mau pode vir através de uma fraqueza, de um telefonema com uma má notícia, uma afronta, uma mentira, uma perseguição e outras coisas más. Mas o que é dia mau? O dia mau, querido, é aquele dia em que as trevas estão conspirando contra a sua vida. O dia mau é aquele dia em que as trevas estão conspirando contra a sua casa. O dia mau é aquele dia em que as trevas estão conspirando contra a sua família. O dia mau é aquele dia em que as trevas estão conspirando contra a sua saúde, conspirando contra os seus filhos, conspirando contra o seu casamento, conspirando contra os seus objetivos. O dia mau é quando as trevas se levantam contra você. Lembra que eu disse que a Bíblia, ela afirma que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra principados, potestades, dominadores e forças. Então, se a nossa luta é contra principados, potestades, dominadores ou forças, eu preciso ter o discernimento espiritual para poder lidar no dia em que as trevas se levantam contra mim, porque há dia que vem tudo de uma vez só, num pacote só. As trevas se levantam contra o teu negócio, o casamento, tua família, teu filho, tua saúde, tua vida espiritual, tudo de uma vez só. E o que fazer? Quando o diabo se levanta atacando todas as áreas da sua vida simultaneamente, casamento, saúde, finanças, relacionamentos, emoções, o que fazer? Quando as trevas se levantam contra essas áreas de uma vez só, mal você absorveu aquela notícia ruim, já vem uma outra, e depois vem uma outra, e vem uma outra, e o golpe de misericórdia, sabe qual é, querido irmão? O golpe de misericórdia é quando aquele que está contigo para o que deve é,
você descobre que te decepcionou, você descobre que mentiu contra você. Porque uma coisa é enfrentar lutas e batalhas externas, outra coisa é dentro de casa. Sabe aquele filme Dormindo com o Inimigo, ou Inimigo Meu? Alguém já viu esse filme? O inimigo estava onde, Alex? Estava onde, Hugo? Do lado, meu. O que fazer nesse dia mau? O que fazer diante disto? A questão não é apenas saber que existe o dia mau, porque nós sabemos que existe, porque o apóstolo fala isso no texto que nós lemos, para poder estar firme no dia mau, resistir o dia mau. Então a questão hoje a ser respondida é: o que fazer no dia mau? Uma das coisas que nós temos aprendido é que palavras criam uma realidade. E todas as vezes que você inicia o dia dizendo o que, meu irmão Guilherme? Eu sou altamente favorecido, eu sou abençoado, toda sorte de bênçãos virão sobre mim e me alcançarão. Onde eu colocar as minhas mãos, eu vou ser bem-sucedido. Você está verbalizando uma realidade, chamando à existência uma realidade. Então nós pavimentamos a nossa semana com palavras de fé, nós pavimentamos o nosso caminhar durante a semana com palavras de Deus. O próprio apóstolo Pedro, ao andar sobre as águas, ele andou sobre as águas fundamentado numa palavra que foi liberada. Ele diz: se é tu mesmo, então manda eu ir até aí, sobre as águas. E que Jesus disse: vem. Então você precisa, a priori, diante do dia mau, ou no dia mau, pavimentar aonde você vai caminhar. E é justamente nessa hora que o conhecimento da palavra vai fazer toda a diferença. Porque tem dias, irmãos, que quando você olha para a realidade, não dá nem vontade de sair de casa. Tem dias que quando você olha para a realidade, não dá nem vontade de ficar em casa. E agora? Se não tem vontade de sair de casa é uma coisa, e quando tem aquele dia que não dá nem vontade de ficar em casa, o que fazer? Porque para chegar nesse tempo, ou nesse nível, minha irmã Sandra, de não ter nem prazer de ficar em casa, é porque o negócio está esquisito, não está? Sim ou não? É porque o ambiente dentro de casa, meu irmão, está intragável, está um caos. O que fazer? Eu tenho que pavimentar algo para que eu possa caminhar sobre algo pavimentado que me dê segurança, que gere em mim confiabilidade, convicção de que esse vento vai mudar a meu favor. E é aí que faz a grande diferença do conhecimento da palavra. A Bíblia diz, lá em Romanos capítulo 8, versículo de número 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, diante do dia mau, por mais que você não entenda, eu vou pavimentar a minha vida, a minha semana com declarações: Senhor, eu não sei por que isso está acontecendo, eu não entendi por que disto, mas uma coisa eu sei, vai contribuir para o meu bem, pois a tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu não preciso entender, eu não preciso justificar-me, mas eu só preciso crer, e eu creio, e porque eu creio eu falo, pois Paulo diz que esse é o espírito da fé. Eu criei, por isso falei. Então esta situação que eu estou enfrentando, esta situação que veio sobre a minha vida, sobre o meu negócio, sobre o meu casamento, sobre a minha família, de alguma forma vai contribuir para o meu bem. Salmo de número 118, verso 6, diz assim: o Senhor está comigo, não temerei,
o que me pode fazer o homem? O Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam. Por isso, eu verei cumprido o meu desejo sobre os que me odeiam. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Eu estou pavimentando a minha vida diante daquele dia mau, porque eu vou ter que enfrentar, eu vou ter que caminhar, mas antes de enfrentar, antes de caminhar, eu estou pavimentando, para que a minha fé seja fortalecida, para que a minha fé seja destravada, para que eu não fique paralisado diante desta circunstância. Em 1 João capítulo 5, versículo 14 e 15, o apóstolo João diz: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos dEle o que pedimos. Eu estou pavimentando a minha fé. Eu estou pavimentando a minha vida, eu estou verbalizando a palavra. Hebreus 5, versículo 16, ele diz: cheguemo-nos, pois, com confiança no trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, nessa hora, que eu não entendo o porquê veio essa situação, eu vou para o trono da graça. Nessa hora, eu vou para o Senhor. Você compreende? Porque na hora que você recebe uma notícia que não espera, a gente quer resposta, a gente quer uma solução imediata, pois o desespero bate, a pressão vem, e se eu não tiver a palavra do Senhor inserida na minha mente e nas emoções, eu vou tomar atitudes. E muitas das atitudes serão precipitadas. E eu preciso ter o equilíbrio emocional para poder ouvir o direcionamento do Espírito para a minha vida nesta hora, nesse momento. E o que vai me trazer paz, o que vai me trazer mansidão, é o grau de confiança e dependência que eu tenho nele. E esse grau de confiança que vai trazer para mim segurança está diretamente interligado ao nível de conhecimento que eu tenho na palavra dele. Pois assim como ao me relacionar com alguém através da sua palavra empregada, e que ele cumpre a sua palavra, isso gera segurança, assim também com o Senhor. Então as experiências que tu tens com o Senhor, fundamentado na palavra dele, vai gerar segurança em você. Você compreende? O mundo pode estar desabando, mas ninguém tira de você a convicção de que o Senhor está contigo. Mas ninguém tira de você a convicção que o Senhor é o dono do teu negócio. Porque esta convicção, ela precisará ser verbalizada em que momento, Juliana? No dia mau. Você compreende? Porque no dia bom, Pedro, eu não preciso reafirmar isso. Por quê, Pedro? Porque está bom, está tranquilo. Você é tua esposa, Pedro? Namorada? Ou seja, você não precisa reafirmar para ela que você a ama, porque está tudo de bom. Mas o dia que uma outra vem, e aí, Pedrinho, tudo bem? Lembra de mim? É aí que você vai ter que reafirmar. Você compreende? Na hora da dificuldade, Carlinhos, na hora da dificuldade, Tainara, porque muitas das vezes, meu irmão Guilherme, minha irmã Juliana, nós reafirmamos aqui no altar que eu encontrei o favor do Senhor. Provérbios capítulo 18, verso 22, o Hélito diz que aquele que encontrou uma esposa, encontrou a benevolência de Deus. Então quando tudo está bom, quando o olhinho está virando, sabe, alinhadinho, bem equilibrado, tudo bonitinho, está uma maravilha. É glória para cima, glória para baixo, está uma maravilha. Mas e no dia que a chapa esquenta? Será que eu vou reafirmar que eu encontrei a benevolência do Senhor? Você compreende?
Porque é no dia da calamidade, no dia da dificuldade, no dia que a chapa está esquentando dentro de casa, que vai valer a tua reafirmação, se é bênção ou se não é. Porque nós já fomos programados que se está me dando dor de cabeça, meu irmão, é Luan, não é bênção, é pedra de tropeço. Mas se está me dando bênção, se está trazendo bênção para mim, Guilherme, é bênção de Deus. Você compreende? Porque a nossa programação nos consiste em entender que só é bênção de Deus se trouxer paz para mim. Pois a Bíblia diz, a bênção do Senhor não acrescenta dores. Então eu não aceito com que a mulher com que eu estou vivendo, o homem com que eu estou vivendo, o negócio que eu estou gerindo, traga para mim tormento, traga para mim dor de cabeça. Mas entenda, querido irmão, querida irmã, você que me ouve, enquanto nós estivermos nessa terra caída, sobre influência maligna, enfrentaremos dificuldades, passaremos por dia mau, e a questão é, como proceder diante do dia mau? Se, pensa comigo, Juliana, se o Guilherme está te dando dor de cabeça, está tirando a tua paz, o que é mais fácil? Orar para que Jeová transforme o coração dele, ou mandar ele pegar o beco? Ah, pastor, filho, pega o rumo, vou partir para outra, não é assim? É muito mais fácil. Você compreende? O que é mais fácil, Carlinhos? Pegar uma casa pronta ou construir a casa? Ah, pastor, pegar uma casa pronta. Mas o pegar uma casa pronta vai exigir também de você um certo nível de desgaste, que é manter a casa. Porque se você não cuidar da casa, o que acontece com a casa, Hugo? Se acaba. Aí a casa se acabou, você vai dizer que foi o diabo? Hã? Não tem como. Ela se acabou porque você não cuidou. Você compreende? Sabe aquela, depois eu faço. Um exemplo. A torneira lá de casa estava pingando. E a pastora falou, amor, a gente tem que comprar outra torneira, porque a torneira já está estragada. E a torneira é aquela assim, sabe? Aí eu olhei assim, comprar outra torneira, é mais de 100. Aí eu falei, amor, esse trem aí é carrapeta. Eu vou comprar a carrapeta. 1,50. O que você prefere? A carrapeta, velho. Deu para compreender? Troquei a carrapeta, coloquei lá certinho, liguei. Uma maravilha. Preservar sai bem mais barato. Deu para compreender? Cuidar sai bem mais barato. Então a questão toda é o que fazer diante do dia mau. Então, de praxe, eu preciso pavimentar o caminho por onde eu vou andar no dia mau. Você compreende? Porque no dia mau o caminho é turbulento. No dia mau é céu cinza, é tempestuoso. Então eu preciso criar uma base que me dê segurança para eu enfrentar o dia mau. Como diz o texto, depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. Então, em primeiro lugar, no dia mau, você não deve desistir. Olha o que a Bíblia diz lá em Efésios capítulo 6, versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Então, no dia mau não é hora de parar. No dia mau não é hora de baixar a guarda. No dia mau não é hora de olhar para trás. No dia mau não é hora de desistir. No dia mau não é hora de tomar decisões importantes. Está diante de pressão, mas tem que tomar uma decisão. Diante da pressão, não tome decisões importantes.
Está nervoso, mas tem que tomar uma decisão. Está nervoso, não tome decisões. Estou aprendendo como lidar com o dia mau, porque é inevitável que ele venha. Então no dia mau, não desista, porque no dia mau é hora de se posicionar em Deus e de fazer resistência ao adversário. Você compreende? No dia mau é hora de se posicionar, porque aquele dia mau que veio sobre a sua vida, veio debaixo de uma influência, e essa influência que está vindo sobre ti, ela é natural ou é espiritual? Porque Paulo diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, por mais que transpareça de modo natural, mas eu não sou natural, embora viva num mundo natural, eu sou espiritual. Então antes de tomar qualquer tipo de decisão, eu vou orar. Ontem eu estava orientando uma irmã, que ela citou um exemplo. Eu disse para ela: minha irmã, antes de você tomar qualquer atitude, antes de você fazer qualquer coisa, ore primeiro. Ore assim: Senhor, eu tomo autoridade sobre essa situação e repreendo isto. Mundo espiritual. Você compreende? Agora, vá lá enfrentar a situação. Na situação que você vai enfrentar, você vai usar de habilidade, de conhecimento, de experiência, mas o espiritual foi cancelado. Você compreende? Foi cancelado. Então perceba bem, armadilhas, sutilezas, arapucas das trevas, elas têm por objetivo gerar uma instabilidade. Então, observe que o texto fala das ciladas do diabo. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Em outra tradução diz ardis de Satanás. Então eu não posso, em hipótese alguma, negligenciar a realidade de que existe uma força espiritual que influencia, ou que tenta influenciar a minha vida, que tenta sabotar o meu negócio, que tenta sabotar a minha família, que tenta sabotar o meu casamento. Então, se eu entendo que existe uma força espiritual conspirando contra o meu avanço, torcendo para o meu fracasso, então eu tenho que me posicionar em Deus. Você compreende? Eu não posso sair para uma reunião, Tainara, sem antes orar. Eu não posso apresentar um projeto, minha irmã Juliana, sem antes orar, colocar diante do Senhor. Está lá: reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, que Ele endireitará as tuas veredas. Eu não posso ir para uma reunião sem antes colocar a minha e a outra vida diante do Senhor, para que o Espírito conduza e aceite a proposta que eu vou apresentar. Você está pavimentando, você compreende? Então, nós vamos observar que todos os livros de liderança dizem que o líder, ele não deve tomar decisões importantes no calor de um momento, diante do dia mau, quando ele estiver debaixo de pressão, quando ele estiver debaixo de emoções conturbadas, porque dependendo do que acontece, dependendo do que estamos passando, as nossas emoções podem estar estritamente debilitadas, porque somos seres emocionais, temos emoções, e de fato, eu não posso permitir com que as minhas emoções me controlem, porque se eu não controlar as minhas emoções, elas vão me controlar. Se cada situação que ocorrer com a minha vida me desequilibrar emocionalmente, eu não terei domínio sobre as minhas emoções. Hoje eu estava falando para uma irmã, eu disse para ela: minha irmã, o que te define
não é o que falam de você. O que te define não é o que acontece contigo. O que te define é como você reage ao que falam de você. Como você reage ao que acontece contigo. E eu disse mais: as pessoas podem falar o que for de você, podem falar o que for da tua vida, da tua empresa, do teu casamento. O que não pode acontecer é você falar do teu casamento, é você falar mal do teu negócio. Você compreende? Porque palavras criam uma realidade. O que as pessoas falam de Silvana não interessa. O que interessa é que a Silvana fala dela. É isso que vai criar uma realidade, você entendeu? O que as pessoas falam do empreendimento de vocês, do empreendimento do Carlinho, não interessa. O que interessa é o que o Carlinhos fala do empreendimento dele. Porque palavras criam uma realidade, você compreendeu? Porque muitas das vezes nós ficamos chateados, e isso causa um baque muito grande quando nós ouvimos daquela pessoa que mais confiamos, queremos ouvir uma opinião dele, queremos ouvir uma opinião dela, e vem aquela pedrada na cabeça, acaba contigo, meu irmão. Porque ele se deixou abalar pela opinião do outro. Ele não entendeu que o que define ele não é o que o outro fala dele, é o que ele fala dele mesmo. Porque o que você fala de você é o que vai criar a tua realidade, não é o que o outro fala de você. Você me entende? Você compreende? Por isso que nós precisamos saber como lidar diante dessas circunstâncias. Como lidar diante de um momento difícil, diante de uma perseguição do nada, diante de uma grande frustração. E aí eu preciso saber o que o diabo faz. Ele arma ciladas. E o que é uma cilada, Guilherme? É uma situação onde você aparentemente não vê perigo. Está tudo normal, tudo tranquilo. Mas há alguém à espreita para tentar o quê? Prejudicar você. Então ele procura armar ciladas para fazer você tomar decisões com a cabeça quente. Essa é a sutileza dele. Gerar situações para que você fique de cabeça quente, para que você fique perturbado emocionalmente. Ele põe pressões sobre a sua vida e vai encurralando você para obrigar você a tomar decisões. Ou seja, ele vai te encurralando. Perceba que na questão financeira, o que ele faz? Ele vai encurralando. Você não vê a opção, você só encontra uma opção. A opção mais fácil, qual que é, Guilherme? Eu vou pedir um dinheiro a um amigo. O amigo que vai te pedir, você vai pedir dinheiro, ele, olha, eu te empresto, mas os juros é 20%. Ele, que isso? Mas você está precisando muito, confiando que vai pagar, só que ele não quer receber picado, ele quer receber o montante. Se você não pagar tudo, você vai pagar todo mês X, e a tua dívida comigo só acaba quando você pagar tudo. Então todo mês você pagando aquele valor, você não está debitando o teu débito comigo, você está pagando os juros do que você me deve. Para quitar a tua dívida comigo, eu quero o dinheiro inteiro, não é assim? Mas na hora do desespero você aceitou, e agora arrumou um outro problema para a tua vida. Onde é que você vai arrumar aquele dinheiro? Perceba, ele vai encurralando, para gerar o que, Carlinhos? Desespero. Para gerar desespero. E é no desespero que você é movido a tomar atitudes. Então ele põe pressão sobre a sua vida. Ele procura te encurralar, não deixar saída, não deixar opção. A Bíblia revela um homem com uma nação de mais de 3 milhões, acredito eu, que estavam encurralados, Sandra. Diante deles, o mar vermelho, atrás um exército poderosíssimo. O que eles fizeram? A nação queria apedrejar Moisés.
E o que ele fez? Ele foi clamar. E o Senhor disse: por que tu clamas a mim? Diga ao povo que marcha. O que isso quer dizer, querido irmão? Diante da pressão, diante da dificuldade, quando você não souber o que fazer, quando você estiver prestes a tomar uma atitude precipitada, o que ele nos ensina é: não faça nada, não faça nada, vá buscar o Senhor, vai orar ao Senhor, vai clamar ao Senhor, que certamente nesse momento algo sobrenatural vai acontecer, porque é bíblico. Moisés estava lá encurralado, e ele clamou ao Senhor. Josué estava encurralado, Josafá estava encurralado, ele clamou ao Senhor. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, ele sabe que se você tomar uma decisão debaixo de pressão, você tem grande probabilidade de tomar decisões erradas. Então grave isso: tomar decisões debaixo de pressão aumenta muito a probabilidade de você tomar uma decisão errada. Então olha para o teu irmão, diga para ele: diante da pressão, não tome decisões, porque se você tomar decisões diante da pressão, você tem uma grande probabilidade de decidir errado. Mas pastor, o que fazer diante da pressão? Uma coisa é orar, a outra coisa, busque conselho. Eu estava conversando com a irmã, e ela me relatou o problema, e foi falando. Eu disse para ela: minha irmã, o que está faltando? Que você deveria fazer, mas não fez. Você percebeu que tudo o que você fez, foi você, eu fiz isso, e deu ruim? O que está faltando? O que você deve fazer? Ela: eu não sei, pastor. Eu vou te dizer, a Bíblia diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. Então, o que faltou foi você buscar um conselho, um direcionamento, uma orientação. Você compreende? Ela é mesmo, pastor. Então, se você aprendeu isso, saiba que você tem uma grande probabilidade de passar por essa situação de novo, e você terá que tomar a atitude certa, porque são cíclicos. Você compreende? São cíclicos. Sabe quando você lida com uma situação em que a pessoa sempre está errando na mesma coisa, Wellington? Quando é que vai subir de nível? Quando acertar. Enquanto não acertar, Luan, não sobe. Não é assim? Enquanto você não acertar o que está errando. Porque o problema, Carlinhos, não é acertar o que está errando. O problema é reconhecer o erro. Esse que é o problema. Porque muitas das vezes nós não reconhecemos o erro. Enquanto você não reconhece o erro, não há avanço. Continuará errando de maneira inconsciente. Mas fato é que não sobe de nível. Até uma hora que você aprende. Ao aprender, minha irmã Lúcia, você nunca mais comete aquele erro. Automaticamente, Pedro, próximo nível. Para cada nível acima, um desafio te espera. Não é assim? Passou de ano, celebração, não é? A Sarinha está em que série? Primeiro ano. Quando passou foi festa, mas ela não sabe que no primeiro ano vem provas. Passou de ano, festa, vem o terceiro ano. Está em que série, Paulinha? Primeiro ano de segundo grau. Então foi uma grande festa sair do oitavo para o primeiro ano, agora é maravilha. 3 anos para terminar o segundo grau. Aí terminou o primeiro ano, Pedro. Nossa, passei. Aí mal sabe que no segundo ano o caldo vai engrossando um pouquinho mais. No terceiro ano, o caldo é mais grosso ainda. Ou seja, não existe a possibilidade
de você subir de nível e não ter uma exigência, não ter pressão diferenciada. Para cada nível novo, pressão nova. Então, se para cada nível novo, pressão nova, então eu não posso manter a mesma estrutura do nível 1. Eu tenho que adquirir uma nova estrutura para o nível 2. Eu tenho que adquirir uma nova estrutura para o nível 3. Então eu não posso parar no nível 1. Todo caminho novo exigirá de mim conhecimento acerca do caminho novo. Porque se eu não obtiver o conhecimento acerca do caminho novo, eu vou ganhar na moleira. E vou aprender da pior forma. Como da pior forma, Sandra? Apanhando. Não é verdade? Apanhando. Mas por que você precisa aprender apanhando? Porque gosta? Claro que não. Por que precisa aprender apanhando? Porque não obteve conhecimento do nível em que você vai estar. Como não obteve e não quis o conhecimento desse próximo nível, preferiu que as coisas fossem acontecendo. Isso é utopia. Isso é utopia. As coisas não vão acontecendo por acaso. Você compreende? Olha para o teu irmão e diga para ele: as coisas, elas não acontecem por acaso. Elas são provocadas. Milagre é provocado. Mas o quanto que você quer ter o milagre? O nível de intensidade que você almeja um milagre está diretamente ligado à intensidade da tua busca. Tu queres muito, o que tu estás fazendo? Você compreende? O quanto tu queres? É bom, é muito bom. Mas você está disposto a provar do bom? Você está disposto a provar do suco da uva? Ah, pastor, é uma maravilha suco de uva, mas você está disposto a plantar? Mas antes de plantar tem que preparar a terra. Mas antes de preparar a terra, você tem que ter certeza de que onde você vai plantar a semente de uva é o ambiente ideal. Porque senão é desperdício de tempo, desperdício de energia, desperdício de dinheiro, porque está plantando num ambiente errado, que não é propício. Então, diante das dificuldades, a gente precisa entender exatamente isso. Decisões erradas são tomadas quando eu estou debaixo de pressão. Então, quando eu estou debaixo de pressão, eu tenho que tomar uma decisão. Então, diante de pressão, eu vou te dar a dica: saia daquele ambiente. Eu sei que eu vou ter que tomar uma decisão, então sai daquele lugar, vai para um outro ambiente, dá uma arejada na cabeça, dá uma oxigenada. Você compreende? E ali você ora, respira, porque não se toma decisão num ambiente onde a tempestade está torrencial. Você não precisa provar nada para ninguém, porque, como eu estava falando hoje no curso de maturidade, uma das coisas que gera queda diante da tentação é a confiança na carne. Então eu não preciso provar nada para você, que eu sei lidar diante da pressão. Por que eu vou me expor a uma pressão, se eu tenho a opção de sair daquele ambiente e ir para um lugar mais tranquilo, arejar minha mente, para refletir sobre a decisão que eu vou tomar, os benefícios, o ônus e o bônus. Você compreende? Porque no calor da pressão, eu posso sofrer a consequência da decisão errada. Observe bem, quando esse tipo de sentimento vem sobre a sua vida, sobre a nossa vida, a nossa alma, que é a sede das nossas emoções, ela recebe todo tipo de ataque, todo tipo de seta maligna. Somos tomados por pensamentos, como diz a doutora Caroline Leaf,
mais de 30.000 pensamentos, tais como: meu casamento acabou, não adianta, minha empresa vai fechar, essa enfermidade vai me matar, meu filho vai morrer, eu nunca vou conseguir pagar essa dívida, minha rede vai acabar, minha célula vai fechar, ninguém vai querer mais liderar, não tem ninguém para ir ao encontro. Eu estou aqui para lhe dizer que isso tudo, querido irmão, é uma grande mentira diabólica, porque em Cristo Jesus tem jeito sim, em Cristo Jesus tem solução sim. A única coisa que está acontecendo é exatamente as pressões que estão querendo encurralar você, para levar você a tomar uma decisão precipitada, porque o diabo quer ver você encurralado num beco sem saída, com a cara para a parede. O diabo quer fazer você desistir, ele quer parar você, ele quer parar seu ministério, ele quer parar a obra de Deus em sua vida, ele quer parar o seu crescimento, ele quer que você desista do seu casamento, ele quer que você desista de seus negócios, ele quer que você desista da sua faculdade, ele quer que você desista da sua liderança, ele quer que você desista do seu filho, ele quer que você desista da sua família, ele quer que você desista dos seus sonhos. Mas eu estou aqui para te dizer, relembrar, reafirmar: não desista, porque essa tempestade tem data para acabar. Resistivos, pois, como eleito de Deus, para poder estar firme. Aleluia! Olha para o teu irmão, diga para ele: não desiste, porque quem quer que você desista não é Deus, é o diabo. Quem quer que você jogue para o alto tudo o que você construiu não é Deus, é o diabo. Você compreende? Olha para o teu irmão, diga para ele: quem quer que você jogue para o alto tudo o que você construiu não é Deus, é o diabo. Então olha bem na bolota do olho dele e diga para ele: não desista. Mas é verdade. Vai desistir por causa do que você está vendo? Você esqueceu que nós somos aqueles que não caminhamos pelo que vemos, mas sim pelo que cremos? Que nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos daqueles que avançam. Você compreende? De um modo geral, ele quer que você desista. De um modo geral, ele quer que você pare. De um modo geral, ele quer que você desanime. De um modo geral, ele quer que você entre em desespero. E ele só faz isso porque ele sabe que se você continuar firme no Senhor, você representará uma grande ameaça para as trevas e os seus projetos. Ele sabe perfeitamente que se você permanecer irredutível diante da tua convicção, você é uma ameaça para ele. Isso é interessante porque lá em 1 João capítulo 3, versículo 8, na parte B diz: para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Então você, como filho de Deus, ao permanecer firme diante da circunstância que está querendo fazer com que você desista, então fica fácil decodificar a investida do diabo contra a minha vida. Se os pensamentos que permeiam na minha mente são pensamentos de desistência, são pensamentos de desânimo, são pensamentos de acabar com tudo, pode ter certeza que esses pensamentos não são de Deus. Se não são de Deus, é do diabo. Porque ele sabe que se você permanecer firme, a tua permanência firme desfará as obras do diabo. Por quê?
Porque pelo fato de Cristo ter permanecido firme, Ele desfez toda a obra do diabo contra a sua vida. Está lá 1 João capítulo 3, versículo 8. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Então Ele já desfez. Mas como Ele já desfez, Ele não desiste. Só que você não sabe que aquele projeto diabólico para destruir a tua vida foi frustrado pela atitude de Cristo. Mas Ele não quer que você saiba. Ele quer que você desista. Então, quando os sentimentos de desistência, pensamentos de desistência começarem a surgir na minha mente, eu preciso entender, é porque Ele já sabe de algo que eu não sei. É porque Ele já sabe de algo que o Senhor fez, que eu não sei. E para não chegar até a mim, eu tenho que desistir. Você compreende? Isso é interessante, porque quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, nós vamos ver que o texto diz assim, que o Senhor nos resgatou do domínio das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a plena redenção por meio do seu sangue, isto é, o perdão dos pecados. Colossenses capítulo de número 1, versículo 15, ele diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, porquanto nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de tudo o que há, e nele todas as coisas subsistem. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, a fim de que em absolutamente tudo tenha a supremacia, porquanto foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por intermédio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue vertido na cruz. Efésios capítulo 1, versículo 19. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de quê? De todo principado, de todo poder, de toda potestade, domínio e de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Ou seja, você como igreja, Deus deu a você poder, autoridade para estar acima de todo principado e potestade, porque você é o corpo de Cristo. Você me entende? Quando tu não sabes quem você não sabe o que você pode. Diga para o teu irmão: quando você não sabe quem você não sabe o que você pode. Você me entende? Agora, quando você sabe quem você é, a tua postura é outra, a tua linguagem é outra, verdade ou não é? Até a tua maneira de se vestir é outra, porque você sabe quem você é. Você compreende? Daí a importância de saber quem nós somos a igreja. E se somos a igreja, o cabeça é Cristo, então nós somos a expressão de Cristo na terra, que está acima de todo principado, potestade, dominador e força. Logo, toda investida do diabo sobre a tua vida já tem um decreto: fracasso, cancelamento, porque em Cristo Jesus, como igreja, a expressão de Cristo nessa terra, triunfou sobre as investidas do diabo.
sobre as investidas do diabo na tua família, sobre as investidas do diabo nos teus negócios, sobre as investidas do diabo no teu casamento. O Senhor diz que a tua família será bendita, então é bendita. O Senhor diz: aonde você colocar as tuas mãos, tu serás bem-sucedido, então tu serás bem-sucedido. Essa é a tua realidade em Cristo, revestido de Deus. Revestido de Deus. Então, quando você olhar para o teu filho e ver a atitude dele que não condiz com aquilo que você desejou, não olhe para o que ele faz, olhe para o que ele é. A Bíblia diz que filho é herança do Senhor. Quando você olhar para o teu casamento, não olhe para o que o teu esposo faz, não olhe para o que a tua esposa faz. Olhe para Cristo. Olhe para o que representa o casamento. Você compreende? É como eu tenho dito, que você precisa olhar para as circunstâncias na ótica de Deus e não na ótica humana. Porque na ótica humana nós vamos buscar soluções humanas, soluções naturais. E ao buscar soluções naturais, nós vamos buscar soluções que têm lógica, porque é o natural. O natural não aceita o sobrenatural porque lhe parece loucura, não é assim? Mas você não é natural, embora viva no mundo natural. Eu volto a repetir, você é espiritual, você faz parte daqueles que têm convivência com o sobrenatural, você faz parte daqueles cujo sobrenatural é natural para você, você faz parte daquele cujo pai é o Deus do impossível. Então quando alguém diz, olha, não tem jeito, lembre-se que o teu pai dá jeito em tudo. Quando alguém disser, olha, é impossível, lembre-se que o teu pai é especialista em tornar o impossível em possível. Porque essa é a tua natureza, o sobrenatural. Você compreende? Só que nós olhamos muito para o natural. O natural tem a capacidade de nos influenciar e esquecemos quem somos. Então, você precisa entender isso. Qual é a resposta que eu dou para o dia mau? Eu preciso saber, eu preciso me posicionar, não desistir. Então no dia mau, não lute, não desista. No dia mau, não abaixe a guarda, não chute o balde, não abra mão do seu chamado, não abra mão da sua família, não abra mão do seu casamento, não abra mão dos seus negócios, não abra mão dos seus sonhos. No dia mau, não desista, em nome de Jesus. Ouça o que o Senhor está falando para você. No dia mau, não desista, se posicione em Deus, porque no dia mau, eu tenho que me revestir para poder estar firme. No dia mau, não lute contra as pessoas, porque a revelação do apóstolo Paulo para nós em relação ao dia mau é que ele diz assim em Efésios 6:12, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra o quê? Principados, potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões aonde? Celestiais, ok? Regiões aonde, Pedro? Celestiais. A palavra de Deus diz em Efésios, Juliana, eu uso muito o nome dos irmãos, que é para poder tornar bem dinâmica, porque eu entendo que os irmãos são incendiários, que é para não perder o fio da meada. Olha o que diz a Bíblia, minha irmã Tainara, em Efésios: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais. Aonde, Pedro? Regiões celestiais. Principados, potestades, dominadores e forças atuam onde, Silvana? Regiões celestiais.
Todas as nossas bênçãos estão aonde, Luan? Regiões celestiais. Lá que o pau quebra, meu irmão. Aí diz que Cristo está sentado aonde, Sandra? Aí Paulo ainda diz que nós estamos assentados juntamente com Cristo nas regiões, o quê? Então é mais ou menos aqui. Por favor, meu irmão Luan, vem aqui, por favor, traga a sua cadeira aí, por favor. Traga a sua cadeirinha, em nome de Jesus. Rapidinho, meu irmão, rapidinho, senta aqui. Isto, coloca aí. Não é porque você estava dormindo não, porque não estava ligado. Então, ele é a igreja, quem é o cabeça? Cristo. Aqui é a região celestial, ok? Quem é que está sentado aqui à destra do Pai? Alex. Cristo. Cristo é a expressão da igreja na terra. Então você também está sentado aqui, ok? Vem aqui, meu irmão Alex, por favor, traga o seu banquinho, rapidinho. Então, ok, eu estou assentado juntamente com Cristo nas regiões celestiais, correto? Aqui, senta aqui, meu irmão. Aqui, a palavra de Deus diz que nós somos abençoados com todas as sortes de bênçãos nas regiões. As bênçãos estão onde, Silvana? Nas regiões celestiais. Então ele é a bênção, ok? Está diante de quem, Guilherme? Diante de Cristo. Então, Cristo é a expressão da igreja. A bênção que você precisa, Sandra, está diante de quem? Quem é Cristo? A igreja, ok? Quem é a igreja? Somos nós. Concluindo, a bênção que tu precisas está diante de quem? Quem acertar vai ganhar um Fox. Já alinhadinho. Fala aí, Pedro. Pedro falou assim: pastor, essa eu acerto. Nós quem? Quem mais? A bênção que você precisa está diante de você. Porque você, como parte da igreja, está sentado nas regiões celestiais. Você compreende? Porque a igreja somos nós. E aqui, vem cá, meu irmão James, rapidamente. Aqui, em qual esfera, Silvana? Aqui é a região celestial, correto? Aqui é a região celestial, aqui é o céu dos pássaros, e aqui é a gente. Aqui são os capirotos. O Jaime vai fazer o papel dos capirotos. Principados, potestades, dominadores e forças, está lá, ó. Que operam aonde? Nas regiões, mesmo nível, mesma dimensão. Você compreende? E você acha que eles não veem a movimentação dos anjos em relação a Sandra? E eles dizem: opa, alguma coisa o Todo-Poderoso liberou para Sandra. Tranca a rua, vai lá, amarra lá as finanças da Sandra. Ele vai conseguir amarrar? Se a Sandra não souber quem é ela. Se ela souber quem é ela se posiciona. Porque Satanás só consegue êxito na nossa vida por causa da ignorância. O que é ignorância? Sem conhecimento. Lembra que eu falei? Se eu não sei quem eu sou, eu não sei o que eu posso. Tudo o que acontece aqui vai influenciar aí. E para eu que estou aqui, influenciar aqui, eu vou ter que exercitar a fé. Chamar a existência o que não existe como se já existisse. Lembra? Hebreus capítulo 11 relata que aqueles homens da fé viram o invisível.
Entendeu? Pela fé. Então, todos os teus problemas estão aonde? A solução? Nessa dimensão aqui. E para eu sacá-las, eu tenho que pavimentar, diante da adversidade que eles vão causar aqui, para eu me desesperar, falar o que não deve, porque palavras criam uma realidade, para fazer você desistir, porque ao desistir você trava tudo que seria levado para você, só que você não está vendo. Você compreende? Gerou desânimo, gerou pensamentos de desistência, gerou vontade de chutar o balde. É de Deus? Não. Tem alguma coisa que Satanás sabe que eu não sei. Por isso que ele está gerando esses problemas. Por isso que ele está provocando esses pensamentos. Porque ele está vendo algo que eu não estou vendo. Pode voltar lá. Você compreende? Amém? Eu estou fazendo desta forma para você começar a entender. Aonde está a questão? Aonde está a nossa resposta? Como eu obtenho as minhas respostas, Tainara? Orando, clamando, pavimentado sob a palavra. Mas o que são principados? Coloca aí, por favor. Eu quero mostrar isso para você. Os principados, aquela imagem. Os principados, potestades, dominadores e forças. Porque você precisa entender muito bem isso. Olha aí, está dando para ver? Vamos lá ver. Agora melhorou? Então eu fiz um organograma de atuação das hostes espirituais para você entender. O líder supremo, Satanás, os principados, governantes espirituais, onde eles atuam com estratégias regionais e territoriais, influência sobre líderes e nações, criação de ideologias enganosas, cultos e seitas falsas. Essa é a especialidade deles, o nível de influência. Potestades, forças de controle e influência, controle sobre sistemas mundanos, manipulação de leis e governos, opressão e perseguição da igreja, distorção da moral e ética. As potestades, está vendo lá? Controle sobre sistemas mundanos. Isto quer dizer, eles atuam para criar em você um pensamento. E eles vão usar quem? Qual é o veículo de comunicação? Internet, televisão e assim sucessivamente. Aí vem lá, dominadores, controle sobre entretenimento, mídia e educação, promoção de imoralidade e perversão, criação de filosofias anticristãs, incentivo à idolatria e ao ocultismo, forças espirituais, espíritos de enfermidade, depressão, medo e confusão, ações de opressão e possessão demoníaca, obstáculos espirituais para impedir oração e crescimento na fé, engano e falsas doutrinas dentro da igreja. Então, é esse aqui, ó, que se levanta contra nós, contra você. Você compreende? Você está entendendo? Quando fala de espíritos de enfermidade, de depressão, isso não quer dizer que toda depressão seja uma ação espiritual. Existem depressões que são resultado de ausência de determinados hormônios. Existem depressão que são resultado de algum trauma, de alguma perda. E existem depressão que são ações demoníacas. Mas independente da causa,
o Senhor Jesus, Ele tem poder para curar todas elas. Você compreende? Então você precisa ter a sabedoria para lidar com essas coisas, porque o campo de atuação é exatamente esse campo. Porque às vezes você está lutando contra principado. Pensa comigo, Hugo, o camarada está lutando contra um principado, mas não é o principado que está atuando contra ele, porque nós vimos lá a área de atuação. Você compreende? Nós vimos a área de atuação. O que está acontecendo ali, ele está recebendo um ataque de forças espirituais. Você compreende? E você, como filho de Deus, tem autoridade de anular tudo isso. Você compreende? Como lidar no dia mau? Então, para poder lidar com as circunstâncias do dia mau, eu não posso desistir, eu não posso lutar contra as pessoas, porque as pessoas não são os meus problemas. O meu problema é quem está por trás, influenciando, criando a situação, sabe? Então eu tenho que usar a estratégia correta, a ferramenta correta, e entender que não é contra a pessoa. A própria palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra a carne. Só que eu quero abrir um parêntese aqui e levar o irmão a entender que muitas das vezes nós percebemos que existem determinadas situações, posturas nossas, que acabam gerando um grande transtorno na nossa vida, seja em casa, seja no casamento, seja no trabalho. E se você não souber qual é ou quais são as posturas que estão erradas, mudar essas posturas e estabelecer a postura correta, acredite, você vai causar um grande dano se você não souber. Porque muitas das vezes não é demônio, é a postura da pessoa. Por uma postura errada, os demônios se aproveitam. Por que se aproveita, Luan? Porque a Bíblia diz que o diabo anda ao derredor, não é o que diz 1 Pedro capítulo 5? Ele anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, esperando somente o que, Silvana? Uma brecha. E às vezes essa brecha está numa postura errada. E essa postura errada é a oportunidade que ele tem de estabelecer o intento dele, gerar pensamentos de desistência.